tá? Aqui tem todos os tópicos dos temas que nós estamos passando e vamos passar também aqui nesse momento de aula. Então, Paredes do Meu Coração é o livro base da aula do Prumo. Você pode estar me procurando no final, tá bom? Para eu anotar seu nome se você quiser. Tem esse aqui, Educando as Emoções, que é dentro do tema, que as paredes, os tijolos que vocês vão estudar falam de emoções, falam de reações. E esse livro aqui ensina muito como devemos usar nossas emoções e as nossas reações baseadas na vontade de Deus. É muito bom. O livro de Josué, ele fala um pouco sobre as construções dos muros e destruindo também o muro de Jericó. Então ele trata Jericó ali como o nosso velho homem e Josué como a figura do Espírito Santo, nos alinhando e nos ajudando nessa destruição desses muros errados. Tem também esse aqui, O Avivamento do Odre Novo, é um livro incrível que fala muito sobre caráter também e sobre temor do Senhor. E então esses livros estão todos dentro do assunto que nós estamos passando para vocês. Se vocês quiserem adquirir, o Josué é o único exemplar, não tem mais. Então, se você quiser, só tem esse aqui, dole 1, dole 2, dole 3. Ele está apenas 2.000 ienes. Esse está 1.500 ienes. O Prumo está quanto? Não tem preço. É 2, né? Está 2.000 ienes o Prumo. Ah, faltou esse aqui. Esse é de libertação. Gente, libertação não é expulsando o demônio, tá? Não é um livro que vai te ensinar a fazer exorcismo. É um livro que fala sobre a libertação inteligente, com a mudança da mente, a metanoia. Então, eu estudei esse livro aqui no início do ano, na escola que eu fiz, e é muito bom mesmo. E para finalizar, eu sou artista, né? Então eu faço caderninhos por encomenda, estou fazendo uns ali, se você quiser encomendar, só me procurar, tá bom? O caderninho está 1.500, esse aqui. E tem 2 grandes de 2.000, que são maiores. Então, você pode estar encomendando e eu vou estar explicando para você, me procurando no final do culto. Tá bom? Queria chamar a Lise, para dar a segunda parte do nosso seminário. Vamos orar por ela, gente? Amém. Pode estender suas mãos aqui para a irmã. Papai, queremos te entregar a vida da Annelise, Deus, que tu possa estar usando ela, que tu possa trazer à memória, Deus, tudo que ela preparou, Deus, para nos abençoar, Deus, com a aula, que tu possa ser o centro, Deus, nesse momento, que tu possa dirigi-la e que nós possamos, Deus, receber o melhor que tu tem pra gente nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Boa noite a todos. Como eles falaram, meu nome é Elise e hoje e amanhã eu falarei com vocês a respeito de 3 assuntos: paredes da rejeição, paredes da revolta e personalidades. Como a Bruna falou, o prumo divino é a palavra de Deus, né? E é o instrumento que Deus usa para ajustar a nossa vida com a dele. Acontece que, com o passar do tempo, nós acabamos construindo paredes em volta do nosso coração como forma de nos protegermos das agressões sofridas no decorrer da nossa vida. E essas paredes que a gente ergue, elas estão completamente tortas e desalinhadas com o prumo de Deus. Uma das paredes que nós erguemos como forma de proteção é a parede da rejeição. E essa parede, ela pode nos impedir de vivermos a personalidade que Deus planejou para nós. E o que seria a rejeição? A rejeição é quando uma pessoa ela é excluída ou desprezada de uma relação social. Podemos ser rejeitados pelos pais, pelos amigos, familiares, professores, líderes, entre outros. Acontece que quem sofre uma rejeição por um longo período de tempo, isso pode causar distorções psicológicas muito sérias. E essas distorções podem ser em 3 áreas.
pode ser na área... pode passar. Pode ser na área das emoções, do intelecto e do espírito. Aqui nessa figura a gente vê todos os tijolinhos decorrentes das distorções, né? E pro lado ali da rejeição. Na primeira distorção que acontece nas nossas emoções, ou seja, no nosso sentimento, nós temos esses tijolinhos aqui. A tristeza, a autocompaixão, autodepreciação, depressão e apatia. O primeiro tijolinho que eu vou falar para vocês é a tristeza. É normal nós nos sentirmos tristes por conta de uma situação, né? Mas nesse caso, é uma tristeza, ela é recorrente, sempre está acontecendo. O que seria a tristeza? Seria a falta de felicidade, falta de alegria. A pessoa ela tem motivos para estar feliz, tem motivos para se sentir alegre, mas ela não consegue. E muitas vezes essa pessoa ela não identifica o motivo da tristeza dela. E junto com a tristeza também temos o tijolo da autocompaixão. Eu vou usar exemplos meus aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. A autocompaixão seria uma pessoa que ela procura se consolar das decepções que ela sofreu, né? E ela se vitimiza e deseja que as pessoas tenham dó dela, tenham pena. E, como eu falei, eu vou dar um exemplo meu. Eu tinha um relacionamento, esse relacionamento foi muito ruim. Me senti rejeitada nesse relacionamento com o término, né? E quando as pessoas vinham perguntar pra mim sobre esse relacionamento, eu queria que as pessoas sentissem pena de mim, então eu me vitimizava, queria que elas sentissem dó. E por conta disso, eu acabei erguendo o tijolinho da autocompaixão. Eu acreditava que se elas sentissem dó, pena de mim, elas iam me amar. E era uma forma, talvez, eu disfarçar essa rejeição que eu tinha sofrido. O outro tijolinho que temos é da autodepreciação. São pessoas que elas abrigam sentimentos ruins, sentimentos negativos a respeito de si mesmo. É como se uma pessoa olhasse no espelho e ela falasse, eu não gosto do que eu estou vendo. Ela falasse, eu te odeio. E geralmente essas pessoas que elas estão nesse tijolo da autodepreciação que elas têm, elas, para tirar esse ódio que elas têm de si mesmas, elas começam a se arranhar, começam a descontar em si mesmo todo esse ódio, sabe? Puxar o cabelo. Existem muitas pessoas que eu conheci já que puxavam o seu cabelo porque tinham ódio de si. E se perguntavam, por que eu nasci? Eu não presto pra nada. Essa é uma das frases que elas sempre falam. Outro tijolo da depressão. É diferente apenas da tristeza, né? Porque a depressão é uma tristeza profunda. Essa pessoa ela não tem mais esperança, ela não quer mais viver. Tudo que ela deseja é a morte. Então ela não tem mais ânimo para nada. E a da apatia. Geralmente as pessoas que têm esse tijolo da apatia, elas sofreram tantas decepções que uma outra decepção não faz diferença na vida dela. Então, as pessoas que são apáticas, elas não demonstram esse sentimento, não conseguem sentir isso. Então, não tem tristeza, mas também não tem alegria. Elas são apáticas. A outra distorção que acontece é na nossa mente, no nosso intelecto. Temos os tijolos do complexo de inferioridade, insegurança, senso de inaptidão e sentimento de culpa. O primeiro tijolinho é do complexo da inferioridade. É o sentimento que faz a pessoa se sentir menor que as outras, se sentir inferior. Um exemplo também meu, que quando eu era mais nova, quando eu era criança, a minha mãe e meu pai eles trabalhavam muito, dia e noite. Então eu não aprendi como eu penteava meu cabelo, como eu tomava banho. E eu penteava o cabelo só por cima. E aqui embaixo formava um nó gigante, assim. E eu ia na casa das minhas tias passear
e elas olhavam meu cabelo e falavam assim, meu Deus, menina, esse cabelo aí parece um mini passarinho, você parece uma bruxa. E começavam a fazer comparações entre eu e minha prima. Então, essa fala delas acabou desenvolvendo esse complexo de inferioridade. Elas foram falsos profetas da minha vida. Não porque elas são más. Eu digo falsos profetas porque elas falaram algo que não era o que Deus falaria para mim. Mas mesmo assim elas continuaram sendo figuras de autoridade na minha vida. E aquilo que elas falaram para mim eu tomei como verdade. E infelizmente eu acabei subindo esse tijolinho. Outro tijolo que temos é da insegurança. É uma pessoa que ela tem ausência de segurança e ela sente medo. Também ergui, mas graças a Deus todos esses tijolos foram quebrados. Mas também foi um tijolinho que eu ergui no decorrer da minha vida, a insegurança. Quando eu era mais nova, eu sou uma pessoa tímida, introvertida. Então, eu sabia que tinha uma apresentação para fazer na escola e eu fiquei 2 semanas estudando muito. Fazia cartazes, escrevia, estudava. E eu cheguei no dia, obviamente eu fiquei nervosa, fiquei com vergonha, né? E os colegas estavam ali rindo e eu comecei a tremer, a sentir uma dor de barriga, assim. E a minha professora, ela viu aquilo, mas ela não fez palavras que talvez me deixasse mais calma. Ela falou pra mim que eu deixei a desejar na minha apresentação, que foi ruim a apresentação. E foi muito triste pra mim isso, sabe? Porque eu tinha estudado muito e ela pegou e falou pra mim que parecia que eu não tinha estudado. Então, desde aquele dia eu comecei a ficar mais nervosa ainda pra falar em público. E não que os sintomas não existam mais em mim, né? Graças a Deus hoje estou falando pra vocês. Amém. Mas a dorzinha de barriga ainda fica, eu começo a suar bastante aqui na minha mão. Olha o microfone aqui, é todo suado. Aí tem que trazer a toalhinha pra limpar. Mas hoje já consigo falar pra vocês. Nervosa a gente fica, né? Mas foi um tijolo que eu consegui quebrar na minha vida. Tem o senso de inaptidão. É um sentimento que a pessoa ela se considera incapaz, fracassada. Tem um exemplo da minha prima. Ela, desde criança, ela queria fazer medicina. Então ela estudou para conseguir fazer. E meu tio pagava escola particular e pagava cursinho para ela. Só que ela fez 2 vezes vestibular e não passou. Lá no Brasil é muito difícil passar. E meu tio falou assim, olha, se você não passar agora no 3º, eu não vou mais pagar cursinho para você, porque você não tem capacidade para ser médica, nem para passar no vestibular. E daí, isso acabou, ela tomou isso como verdade, sabe? Então ela já não queria mais fazer nem a 3ª chance que o meu tio deu para ela já não queria mais fazer. E ela falava, eu não vou conseguir, eu sou burra, eu sou fracassada. E ela acabou levantando esse tijolinho do senso de inaptidão. Glória a Deus que passou um tempo, ela conversou com algumas pessoas e falaram, pelo menos tenta, né, fazer. E hoje ela já está formada, já é médica. Mas foi um tijolinho que ela tinha erguido durante alguns meses ali, e ela acreditou mesmo que ela não seria capaz, que ela era fracassada. E temos o sentimento de culpa. É uma pessoa que ela acredita que tudo que está acontecendo à sua volta, tudo de ruim, é culpa dela. Um exemplo é uma mãe e um pai que vão corrigir um filho porque ele tirou uma nota baixa na escola e eles não chegam em um consenso. Então, em vez de eles corrigirem o filho, eles começam a brigar. E depois a mãe vai até o filho e fala, viu, teu pai brigou comigo por causa de você. E a criança começa a se sentir culpada. Então, todas as vezes que os pais brigam, ela acredita, olha, eles estão brigando por causa de mim. E ele acaba levando isso para a vida adulta. E qualquer coisa que aconteça, qualquer briga que aconteça ou algo ruim, ele acredita que é culpa dele. Então, essa pessoa que tem esse sentimento de culpa, ela provavelmente pode ter desenvolvido como criança e levou para a fase adulta. Temos agora o espírito, né, a distorção do espírito, que é o ser.
Os tijolinhos são o apagado, o morrendo, o extinto, o desânimo e o desesperado. O tijolo do apagado é uma pessoa que você, por exemplo, uma pessoa que você conhece ela, sempre ela está feliz, sorridente, mas você começa a perceber que ela já não tem mais brilho no olhar. Ela já está se tornando uma pessoa apagada, você já não vê cor naquela pessoa na vida dela. Aí logo ela passa para outro estágio, que é o estágio do morrendo. Uma pessoa quase sem vida. E depois ela vai para o extinto, que não existe mais, morto. Tudo isso no caso do espírito. Então começa primeiro com apagado, morrendo e extinto. Temos também o tijolo do desânimo. É uma pessoa que ela tem ausência de vontade e de ânimo. É uma pessoa que às vezes ela não tem vontade de sair de casa, ela não tem vontade mais de se arrumar, não tem mais vontade de conversar com as pessoas. Ela está desanimada, ela não sente mais prazer nas coisas. E, por último, do desesperado. É uma pessoa que ela fica inquieta, aflita, ansiosa. Um exemplo também desse é meu. Quando eu estava na faculdade, a gente tem que apresentar o TCC. Mas, antes de eu apresentar o TCC, um semestre antes, eu tinha que apresentar o primeiro e o segundo capítulo. E já tinha aquele tijolinho ali, né, insegurança, e não era convertida ainda. E eu estava ali com medo. Então, eu comecei a ficar aflita por conta da apresentação que eu tinha que ter. Faltava, acho que um mês, mas eu sonhava toda a vida que eu estava apresentando e que eu não estava indo bem. Então, eu comecei a ficar... Eu não tinha vontade de comer quando eu lembrava, eu perdia a fome. Ou quando eu estava estudando, eu comia muito. E eu comecei a ficar grossa com as pessoas, porque eu comecei a ficar desesperada, que eu tinha que apresentar. Graças a Deus deu tudo certo. Mas também foi um tijolo que eu me identifiquei. Por fim, quem alinha sua existência pelo prumo humano da rejeição sofre um grande dano que pode roubar-lhe a vida, levando, no pior dos casos, ao suicídio. A pessoa que ela tem esses tijolinhos, na pior da situação, ela pode acabar tirando a própria vida. E não somente falando literalmente da vida, mas ela pode acabar matando seus próprios sonhos, ou matando aquilo que Deus desejou para ela. Ela não consegue realizar. Aplicação para a vida. Vocês têm a folhinha aí. E vocês podem anotar o tijolinho que você identificou na sua vida, né? Procure descobrir que situações que o levaram a colocar esses tijolos na sua parede. Perguntar para si mesmo como esses tijolos afetam a sua vida. E se perguntar se você está disposto a quebrar esse tijolo, disposto a colocar diante de Deus. E o que encontramos na Bíblia sobre isso? Alguém pode abrir para mim Salmos 88 e ler do 1 ao 6? Alguém pode ler? 88, do 1 ao 6. Isso, 88 do 1 ao 6. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho clamado de dia e de noite. Cheguei a minha oração perante a tua face. Inclina os teus ouvidos ao meu clamor, porque a minha alma está cheia de angústias e a minha vida se aproxima da sepultura. Já estou contando com os que descem a cova. Estou como um homem sem forças, posto entre mortos como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais te não lembras mais, antes o exclui a tua mão. Puseste-me no mais profundo do abismo,
em trevas e nas profundezas. Nesse versículo, nós vemos que o salmista ele estava aflito, estava desesperado. Ele chega a falar ali que ele está à beira da sepultura. Mas o que ele faz? O salmo começa dizendo que ele clama a Deus dia e noite. Então, quando a gente estiver aflito, quando a gente estiver à beira da sepultura, a gente possa clamar a Deus dia e noite. Temos também Ezequiel 37, do 8 ao 10, que Deus manda Ezequiel para o Vale dos Ossos Secos. E lá ele pede para Ezequiel profetizar a vida sobre aqueles ossos. Então, quando o nosso espírito estiver abatido, que nós possamos fazer igual a Ezequiel, pedir para que Deus venha com fôlego de vida, que Ele sopre vida no nosso espírito, que assim a gente consiga viver. E Isaías 61, do 2 ao 3, ele vem proclamar o ano da bondade do Senhor. E ele diz o seguinte: o Senhor veio para consolar todos que andam tristes, dar a todos os que choram uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Que possamos ler esse versículo e tomar como verdade em nossa vida. Amém? Amém. Hoje eu falei sobre a parede da rejeição e amanhã a gente dá continuidade à parede da rejeição e às personalidades. Que vocês possam refletir sobre o que foi falado hoje, anotar na folhinha, perguntar para Deus, tentar lembrar o que fez vocês levantarem essas paredes e como esses tijolos afetam a vida de vocês. E amanhã a gente volta para dar continuidade. Amém? Amém. Pastor. Meu Deus. Então, amados, esse é o início, é a primeira de uma série de 3. Muitas vezes para alguns aqui é bem assim, cansativo até vir, mas vale a pena, porque não existe coisa melhor do que termos aquilo que Jesus falou que Ele veio dar para nós. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância, que é qualidade, uma vida de qualidade. Porque se Jesus veio falar que a paz que o mundo não tem, Ele vai dar, a gente nunca vai encontrar em nada no mundo, só nele. E para ter vida em abundância, essas duas coisas nos fará as pessoas mais felizes da terra. E para isso temos que descobrir qual é a nossa identidade. E é isso que nós vamos tentar, eles estão tentando fazer dentro da palavra de Deus, correspondendo com aquilo que o Espírito Santo, que em nós habita, quer nos direcionar. Mas como o Espírito Santo tem uma voz bem suave, ele tenta nos falar, não nos obrigar. E é por isso que nós devemos querer. Vai ser exposto qual é, talvez, o tijolo, essa parede torta que está na sua vida, mas vai depender também de você desejar que seja reconstruído, talvez, a sua vida com o prumo de Deus. Aí, quando a gente constrói com o prumo de Deus, lá na frente você olha para trás, você vai dizer, não tenho nada do que me arrepender, porque foi Deus quem colocou o seu prumo na minha vida. Amém, amados? Amém. Então, obrigado por todos que aqui vieram. Amanhã nós estaremos de volta aqui ao mesmo horário, 8 horas. Convide alguém que você conhece, que tenha... Eu não conheço ninguém que não tenha pelo menos um probleminha, um tijolinho que tem que quebrar, né? Eu talvez vou quebrar um bocado aí, um murinho, né? Mas você também pode ser que tenha, e tem pessoas que você conhece, que talvez você até já tentou ajudar, mas elas parecem que não conseguem entender. Então, eu explicando dessa forma, como eles estão fazendo,
nós vamos chegar a um denominador comum dizendo, então é essa área da minha vida. E aí você vai ser uma pessoa que vai ser, a gente costuma falar assim, seja um crente resolvido. As coisas velhas têm que ficar para trás. E tudo se faz novo diante do Senhor. Amém, amados? Amém. Tem algum aviso mais? Vocês já avisaram todos, né? Vamos ficar em pé então. Vamos orar ao Senhor. E vocês voltarão para casa. Alguns irmãos estão lá de Maquinohara, os irmãos então. Os irmãos da Aliança que estão aqui, né? O pastor, também que deu o pastor está lá, e o pastor da CPNA está ali, o pastor Ricardo. E nós queremos convidar os outros pastores que por acaso estejam assistindo, que possam vir também. E os crentes também que você conhece. Fala, venham, vamos lá, vale a pena, amém? A Aliança Cristã está aí. O pastor Volney explicou porque não pode, mas ele passou para a igreja, aqui alguns irmãos da Aliança estão, e também das nossas igrejas, amém? Amém. E eles ficam felizes que quanto mais gente tem, melhor, né? Deixa a gente mais autoestima melhor, né? Já falei, tinha bastante gente, né? Glória a Deus. E amanhã vem mais, né? Então, amém. Vamos orar ao Senhor. Querido e eterno Pai, muito obrigado, Senhor. Porque nós temos visto como o Senhor cuida de nós. Como o Senhor tem se colocado, meu Deus, de uma forma que nos surpreende a cada dia. Pois Tu és aquele Deus maravilhoso que nos buscou lá na inimizade contra Ti. O Senhor mesmo fez a reconciliação através de Jesus Cristo. E ainda durante o percurso da nossa vida cristã, o Senhor levanta pessoas para nos ajudar a caminhada. Em nome de Jesus, Pai, que nós não venhamos morrer nas areias do deserto. Como aquele povo rebelde que se rebelou, não pôde entrar em Canaã. Mas que nós sejamos, ó Deus, fiéis e inteligentes, da inteligência do Teu Espírito, na submissão, no reconhecimento, para que todos nós possamos chegar juntos e levar outros conosco para a glória celestial. Em nome de Jesus, abençoa agora os Teus servos que vão voltar para casa, guarda eles de todo mal, protege o Senhor de todo acidente e de todo perigo. E aqueles, meu Deus, que vão ficar aqui, os Teus servos que vão dormir também, que tenham um sono reparador. E que toda enfermidade seja repreendida em nome de Jesus, para que o Teu nome seja glorificado. E é em nome desse Jesus maravilhoso que nós oramos e agradecemos. Amém. Levanta a sua mão assim. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre todo o povo de Deus, e a igreja do Senhor Jesus diz: Amém. Deus abençoe, boa noite e até amanhã.